Recentemente eu assisti o primeiro episódio especial de Euphoria, que se passa praticamente todo dentro de uma cafeteria em um desabafo da Rue. A protagonista da série confidencia sua experiência como dependente química para seu padrinho, que a auxilia quase como um tutor em sua reabilitação. Nesse episódio percebi mais que em outros como o movimento negro é parte importante da trama. Nessa conversa na cafeteria, Ali cita Malcolm X para Rue de uma forma tão sensível e profunda que foi o suficiente para me motivar a conhecer mais sobre o ativista americano e todo o movimento de igualdade racial dos anos 60 para trazer para o canal. Outro universo de motivação para esse vídeo veio no momento que a queridona da Disney Plus chegou aqui nas terras brasileiras no final do ano passado. Eu comecei a ver a animação dos anos 90 dos X-Men e acabei me lembrando dos tempos áureos da minha faculdade, quando descobri a ligação dos X-Men com as duas figuras mais proeminentes do movimento negro do século XX, Malcolm X e Martin Luther King. E assim, mais do que trazer uma biografia sobre um desses dois para falar de preconceito e intolerância, acho interessante falarmos dos dois juntos, utilizando a história dos X-Men como fio condutor. Os quadrinhos do X-Men, desde sua criação, tinham a proposta de trazer o debate sobre grupos de indivíduos que sofrem segregação, são perseguidos, violentados e assassinados. Porém, foi com Chris Claremont que essa pauta se intensificou, escrevendo a HQ Deus Cria, o Homem Mata. Claremont assumiu de vez o preconceito entre tantos vilões da história dos mutantes como o principal inimigo dos X-Men. Claremont diz: os X-Men são odiados, temidos e desprezados coletivamente pela humanidade por nenhuma outra razão a não ser que eles são mutantes. Então o que temos aqui, intencional ou não, é uma HQ que é sobre o racismo, a intolerância e o preconceito. Em Deus Cria e o Homem Mata é perceptível o cerne sobre essas questões logo nas primeiras páginas, onde vemos duas crianças tentando fugir e sendo assassinadas por um grupo antimutante, conhecido como Purificadores e liderado pelo líder religioso William Strike. Em outro momento do início da HQ, esse paralelo é ainda mais forte. Kitty Pryde é alvo de comentários preconceituosos enquanto pratica aula de danças. Nisso, Kitty perde o controle e parte para cima do agressor. Desse modo, a professora, uma personagem negra, tenta conter a fúria da mutante, dizendo para ela não se importar, pois aquilo são apenas palavras. Kitty responde euforicamente se a professora continuaria sendo tolerável caso aqueles comentários preconceituosos fossem para pessoas negras. Claremont se inspirou assumidamente no movimento dos direitos civis dos anos 60, em especial nas ideologias divergentes de combate ao racismo de Martin Luther King e Malcolm X, para assim criar a rivalidade histórica nos quadrinhos de Magneto e Professor Xavier. Os anos 60 é lembrado como um dos momentos mais intensos e efervescentes de movimentos sociais. Grupos motivados por suas ideologias buscavam seus interesses e se colocavam contra as injustiças do Estado mais do que nunca. É nesse período que temos o auge do movimento hippie, dos movimentos estudantis, do Partido dos Panteras Negras e dos movimentos dos direitos civis de Luther King e Malcolm X. O conflito de Magneto e Professor Xavier é construído por enxergarem de maneiras diferentes como se deve combater o preconceito contra os mutantes. Professor Xavier representa os ideais de Martin Luther King. Martin Luther King foi criado por pais ativistas que lutavam contra a segregação racial nos Estados Unidos. Martin Luther King se tornou ainda jovem pastor em Alabama, local que tomaria a atenção mundial poucos meses depois. Luther King defendia a luta contra o racismo de maneira pacífica e assentada no amor ao próximo. Acreditava na cooperação dos indivíduos, onde os embates entre os grupos étnicos não tinham que ser uma característica permanente na sociedade americana. I have a dream. My 4 little children one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. We will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, free at last, thank God Almighty, we are free at last.
Martin Luther King liderou a luta pela igualdade racial nos Estados Unidos apenas por boicotes e manifestações pacíficas. Por exemplo, o boicote aos transportes públicos iniciados após Rosa Parks e Claudette Colvin se recusarem a ceder um local no transporte público a um homem branco. As manifestações pacíficas alcançaram feitos históricos ao decorrer da década de 60, como o fim da segregação racial nacional aprovada em lei no Congresso, e posteriormente o direito da população negra ao voto. Assim, o professor Xavier acredita em um convívio de paz e colaboração entre os mutantes e os humanos, sem que seja necessária a violência para que isso ocorra. Em contrapartida, Malcolm X, a inspiração para Magneto, apesar de também ser filho de ativistas que denunciavam as péssimas condições sociais de racismo e segregação racial aos negros americanos, seguiu um caminho diferente de Luther King, perdendo os pais muito jovem e encontrando no crime uma oportunidade para crescer socialmente até ser preso. É no cárcere que Malcolm X se engaja no movimento negro, depois de se associar à vertente do islamismo conhecida como Nação do Islã, grupo defensor da melhoria de vida dos afro-americanos. Assim, Malcolm X inicia sua brilhante luta contra o racismo, organizando e expandindo programas de auxílio à população negra e se tornando mundialmente conhecido. Em boa parte de sua trajetória, Malcolm X assumia ser cético contra a integração racial. Para ele, a cooperação entre brancos e negros era algo inviável, por tão estabelecido o preconceito na sociedade. Desse modo, defendia o armamento da população negra como medida de segurança contra os ataques de supremacistas brancos. Malcolm era um crítico ferrenho da democracia americana, a qual pregava a igualdade, enquanto reforçava a desigualdade na sociedade. Por seu discurso inflamado, Malcolm acabou sendo mais demonizado pelo Estado americano e silenciado até os dias atuais, se comparado com Martin Luther King. One thing that I found in all of my travels was that all of the Africans, not only the Africans but the Asians and the Muslims, look upon us as their long-lost brothers. And America had actually tricked many of them into a hands-off policy by giving them the impression that she was honestly trying to do something to solve the problem. My argument over there was designed to prove that it is impossible for the United States government to solve the race problem. It's impossible. Malcolm, on your trip abroad, you said you sensed a feeling of great brotherhood, and that conceivably you would be working toward integration in this country now. At least this is what you're reported to have said. Have you any comment on it? I don't think that I ever mentioned anything about working toward integration. They haven't even got integration right here in New York City. You have worse integration problems in the North than they have in the South. So if it doesn't work if you can't bring about integration in New York City as international, cosmopolitan, up-to-date as it's supposed to be, you will never get integration anywhere else in the country. Attack the victim, and then the criminal who attacked the victim accuses the victim of attacking him. Yes, sir. This is American justice. Yes, sir. That's right. This is American democracy. Yes, sir. And those of you who are familiar with it know that in America democracy is hypocrisy. Desse modo, Magneto é construído como um personagem que não acredita em uma sociedade onde os mutantes e humanos podem ser vistos como iguais, e analisa a violência como uma maneira de se defender da própria violência sobre seu grupo. Infelizmente, diferente dos personagens mutantes que possuem capacidades extraordinárias para lidarem com situações de intolerância que arrisquem suas vidas, Malcolm X e Luther King obviamente sofreram as consequências de abalarem as colunas do status quo. Luther King, por exemplo, foi cunhado pelo FBI nos anos 60 como o negro mais perigoso do mundo. Tanto Malcolm X quanto Luther King foram assassinados na década de 60 por se tornarem antipopulares em certos grupos. É uma incógnita até os dias atuais se foram assassinados pelo Estado americano ou por grupos particulares sem relação com o Estado. Eu sou o Cauã e se você gosta desse tipo de conteúdo, curte aqui e já se inscreve. Para quem tem interesse em se aprofundar nos assuntos de hoje, eu vou deixar na bio algumas indicações. Até o próximo vídeo. Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And He's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over and I've seen
the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord.